Olá, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui para falar do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Nós já falamos sobre a longanimidade, né? Sobre a paciência, e agora nós já falamos sobre amor, e agora nós vamos falar sobre a alegria. Então, eu quero trazer para vocês aqui, rapidamente, o texto que nós já destacamos aqui, que nós vamos ler todas as vezes que nós nos encontrarmos aqui, nós vamos citar Gálatas 5:22. Então, se você tem à mão aí a sua Bíblia física ou a sua Bíblia no celular, né? A gente pode abrir aí, você pode abrir junto comigo, em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Então, eu queria que você acompanhasse essa leitura aí comigo, independente da sua tradução, independente da sua versão, da versão da sua Bíblia. Então, eu vou abrir aqui rapidamente no meu celular, Gálatas 5, para quem conhece pouco a Bíblia, Gálatas está lá no Novo Testamento. Você também tem a opção aí de olhar pelo índice, se você não está familiarizado com a Bíblia, olhe pelo índice, vai lá no Novo Testamento e você vai achar Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículos de número 22 e 23. Então diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, essa série de vídeos que nós estamos fazendo aqui, nós estamos trazendo a característica de cada uma, né, cada um desses frutos. Não, na verdade, não são frutos, na Bíblia não menciona vários frutos, mas sim um fruto com diversas características, e nós já falamos sobre longanimidade, sobre o amor, e hoje nós vamos falar sobre a alegria, que é um fruto, uma bênção interna. Assim como o amor, a alegria também é uma bênção interna. Já a longanimidade é uma bênção externa. Então, eu queria ler para vocês aqui um outro versículo também, está lá em Lucas 2, 10 e 11, que diz assim: e o anjo disse aos pastores: não temam, tragam-lhes boas novas de uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, um Salvador nasceu, o qual é Cristo, o Senhor. Gente, isso é motivo de muita alegria. Uma promessa que o povo de Israel, o povo de Deus estava esperando, é exatamente a chegada do Messias. Então, esse texto aqui, Lucas 2, 10 e 11, ele fala sobre essa alegria de estar anunciando o nascimento do Salvador, o nascimento de Jesus Cristo. E aqui, quem fala aqui é um anjo, no meio lá dos pastores, no meio da campina, no meio do campo. Os pastores estavam ali cuidando do seu rebanho, e o que eles viam? Exatamente isso, um anjo. E o anjo estava falando para eles assim: não temam, trago-lhes boas novas de uma grande alegria. Com certeza, se para nós já é uma grande alegria falar de Jesus Cristo, imagina para aqueles pastores naquela época, para o povo, todo o povo de Israel, ouvir falar de uma grande alegria do nascimento de Jesus Cristo. E é isso que eu quero falar para você hoje, da alegria que nós temos de receber não somente Jesus Cristo no nosso coração, mas o Espírito Santo. É aquele que traz coisas novas para cada um de nós. E Lucas 24, 5, 53 fala: então Jesus levou os discípulos para fora, até Betânia. Lá ele levantou as suas mãos e os abençoou. Ao fazer isto, ele começou a elevar-se e foi recebido no céu. Os discípulos em seguida retomaram a Jerusalém com grande alegria. Lá eles continuaram no templo para abençoar e louvar a Deus. Esse é o texto de Lucas 24, 50 a 53, de uma forma mais simplificada. E a alegria que a gente está falando aqui é uma alegria do Senhor, que ela é bem diferente da alegria do mundo. Então, portanto, é algo de muito valor que nós temos, que nós podemos adquirir. Mas primeiro eu quero falar para você o que não é a alegria, né? O que representa esse fruto de um lado negativo. O mundo tenta substituir a alegria do Senhor pela felicidade terrena. E eu vou dizer para você que a alegria e a felicidade terrena, elas são passageiras. Elas estão aqui
em algum momento, e daqui a pouco, tudo aquilo, toda aquela festa, todo aquele prazer, aquele contentamento, ela vai embora, que ele vai embora. Então, essa alegria que nós estamos falando aqui é uma alegria que vem de dentro, que nasce do nosso interior, quando nós entendemos que a nossa alegria, sim, a nossa fonte de alegria é Jesus Cristo. Então, o que não é alegria? Alegria, exatamente, não é essa felicidade terrena, onde todas as pessoas querem buscar, de alguma forma, um prazer rápido, uma alegria, um contentamento, e às vezes as pessoas se perdem nisso, elas se tornam uma caçadora de alegrias, não é isso, se envolvendo em diversos tipos de situações que são situações passageiras. E esse sentimento de felicidade, ele não é algo que é duradouro. Esse sentimento, ele não é algo duradouro. A alegria que o mundo traz, a alegria que o mundo apresenta, os prazeres que o mundo apresenta não são duradouros. Essa alegria não é duradoura. Então, algumas pessoas, elas tentam ocupar o vazio que tem dentro delas através de tantos vícios, né, de tantos prazeres, de tantas situações que, na verdade, não vão preencher, podem até preencher por um momento, mas não vão preencher de verdade. E a única alegria que nós temos é quando Jesus Cristo ele vai preencher esse vazio do nosso coração. Então, o que não é alegria? Exatamente isso. Não é uma felicidade terrena, não é essa caça por esse tesouro, por esse contentamento repentino que vem, daqui a pouco ele se vai. Não. Então, esse sentimento de alegria que o mundo apresenta e que a sociedade apresenta, não é a alegria que nós estamos falando, não é a alegria de Gálatas 5:22, mas é uma alegria terrena, uma alegria passageira. Então, infelizmente, muitas pessoas correm atrás de situações, atrás de prazeres mundanos e que não vão dar em nada. Mas o verdadeiro fruto da alegria, né, que está lá em Gálatas 5:22, olha que interessante. Ela ocorre 60 vezes somente no Novo Testamento. A alegria que nós estamos falando aqui de Gálatas 22, 60 vezes ela está mencionada no Novo Testamento. E existe um verbo chairem, que significa alegrar-se. Ele está 72 vezes na Bíblia. Então, 72 vezes a gente encontra Deus falando sobre a alegria, mas é a alegria de estar perto dele, é a alegria que vem dele. Ele é a fonte de toda a alegria, né? Então, assim, a alegria, obviamente, se refere a uma sensação de deleite interno ou de contentamento do nosso coração. A alegria cristã tem um significado muito mais profundo. Então, a verdadeira alegria é mais do que um mero sentimento. Um mero sentimento. Mas a alegria que nós estamos falando aqui de Gálatas 22, nós estamos falando de uma pessoa. E essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, independente do que você pensa, independente do que você vive, da maneira como você vive, você pode até ter falta de alguns bens materiais, você pode ter falta até de algumas pessoas que foram embora aí da sua vida, da sua casa, da sua família. Talvez você tenha tido perdas na sua casa, mas a alegria que vem de Deus, a alegria de Jesus, ela vai preencher essa lacuna, ela vai preencher esse lugar de abandono, de vazio, esse lugar de talvez de uma depressão. A alegria que eu quero apresentar para você hoje aqui, essa é uma alegria que a gente não pode mensurar, porque é o próprio Senhor Jesus. Então, essa pessoa que traz alegria, que é a nossa alegria, é o Senhor Jesus. Então, esse sentimento de alegria é a nossa resposta à nossa realidade. Então, qual é a sua realidade hoje? O que você está vivendo? Como você está passando aí os seus dias? Talvez você tenha visto, né, ou então esteja vivenciando, vendo nos noticiários tantas coisas ruins, né, tantos comentários maliciosos, tantos comentários aí pelas redes, né, situações que as pessoas enfrentam de dificuldade, palavras negativas. Mas eu quero dizer para você que
Jesus é a nossa realidade. Ele é a realidade que nós precisamos, ele é a realidade, a alegria que nós precisamos, a alegria que nós procuramos está em Jesus Cristo, não está nas coisas que nos envolvem, não está nas circunstâncias que nos cercam. A alegria é um aspecto da vida, uma qualidade do ser de Jesus, uma qualidade de Jesus. Quando Jesus chega, a tristeza vai embora, não é assim? Quando Jesus chega, o vazio vai embora. Quando Jesus chega, o abandono vai embora, porque Ele é a nossa alegria. E em outras palavras, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor está sempre conosco. Então, a nossa fonte de alegria, ela está dentro de nós. Por isso que ela não se acaba, porque ela é uma fonte. Se você conhece um pouquinho aí de fonte, sabe o que é uma fonte? A fonte, ela está ali sempre a jorrar, sempre como se fosse uma nascente. Ela está ali sempre jorrando, ela está sempre brotando água. E essa fonte de alegria, ela está sempre renovando a nossa alegria. Cada dia, cada semana, a cada amanhecer, a cada anoitecer. Filipenses 4:4 diz: alegrem-se no Senhor sempre. Outra vez digo, alegre-se. Olha que coisa linda, que coisa tremenda. Se nós não nos alegrarmos em ocasiões de tristeza, o que vai acontecer conosco? Nós vamos focar somente na tristeza. Nós vamos focar somente nas situações ruins da nossa vida. Não é isso que Deus quer. Deus quer que o nosso foco seja sempre Jesus Cristo. Sempre Jesus Cristo. Eu quero trazer aqui alguns versículos também que falam sobre Jesus ser a nossa fonte e o nosso centro de alegria. Lucas 1, 46, 47 fala: a minha alma declara a grandeza do Senhor, e o meu espírito alegra-se em Deus, meu Salvador. Não é o cântico aí de Maria. Segundo versículo que eu quero trazer para você, que o Deus de esperança os encha com toda alegria e paz, à medida em que vocês confiam nele. Aí então vocês transbordarão de esperança pelo poder do Espírito Santo. E os discípulos foram cheios com alegria e com o Espírito Santo. Outro versículo aqui, Lucas 19, 37. Toda a multidão dos discípulos começou a louvor alegremente a Deus por todos os milagres que haviam visto. Você tem motivo aí para agradecer a Deus? Você tem motivo de se alegrar? Olha aí para o seu dia. O que você pode alegrar aí no seu dia, na sua tarde, na sua noite? Tudo aquilo que você vivenciou durante todo este dia, durante toda essa semana. Será que você não tem motivos para se alegrar em Deus? Será que você não tem motivos aí para render graças a Deus? Porque Ele é a nossa fonte de alegria. Como eu falei, não existe alegria, terrena, a alegria que vem de fora, essa é a passageira. Mas a alegria que está dentro de mim, que está no meu interior, essa não é passageira. Outro versículo aqui: vocês estão entristecidos agora, mas eu os verei novamente. Aí então vocês se alegrarão e ninguém lhes tomará a sua alegria. Regozijem-se e alegrem-se, pois grande é o galardão de vocês no céu. Aqui tem dois versículos, João 16, 22 e Mateus 5, 12. Então, quero dizer para você que existe um remédio para você, para a sua dor aguda, para a sua angústia, para a sua tristeza, para a sua depressão, para a sua autocomiseração. Existe um remédio, e esse remédio é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, hoje você tem motivos diversos para se alegrar em Deus. Então, tire aí um tempo aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, e agradeça a Deus pela alegria do dom da vida. Porque se você está assistindo esse vídeo, você está aí bem, você está vivo, você tem motivos para se alegrar em Deus. Então não deixe para depois, não deixe para a última hora, se alegre em Deus em todo o tempo. O Senhor vai ficar alegre e satisfeito com a sua alegria. Ele tem prazer em nos abençoar.
Ele tem prazer em nos ver alegres e felizes. Então, que haja um óleo sobre a sua cabeça, que venham, ao invés de cinzas, óleo de alegria. Então, já quero declarar sobre a sua vida óleo de alegria, já profetizar que o seu dia será cheio de alegria de Deus, porque Ele é a fonte de toda a alegria. Amém? Então, que você possa ficar com essa palavra e nós nos veremos no próximo Fruto do Espírito. Até lá!